Alice sempre teve medo do porão da casa em que cresceu. Desde pequena, sua mãe a avisava: nunca desça lá sozinha. O porão, escuro e úmido, era cheio de caixas velhas, móveis antigos e objetos que há muito tempo haviam sido esquecidos. Alice nunca questionou o porquê daquela regra. Simplesmente a obedecia, o medo irracional sempre tomando conta. Os anos se passaram e Alice, já adulta, herdou a casa após a morte de sua mãe. Ela evitava o porão, mantendo a porta sempre trancada, mas sabia que em algum momento teria que descer. Com o passar dos dias, a curiosidade crescia junto ao desconforto. Certo dia, enquanto limpava a casa, ouviu algo estranho. Um sonho abafado, como um murmúrio vindo do porão. Ela se aproximou da porta com um coração acelerado. Talvez fosse um vazamento de água ou um problema na fundação. A voz menos, ou o que ela acreditava ser uma voz menos, parou. Um alívio momentâneo. Decidiu ignorar o incidente, mas nas noites seguintes, o som voltou, cada vez mais alto e mais claro. Certa noite, Alice teve um pesadelo. Sonhou que estava no porão e lá, no meio das sombras, havia uma figura humana, coberta de poeira e teias de aranha, sussurrando seu nome repetidamente. Ao acordar, suando frio, decidiu que o medo não podia mais controlá-la. Ela precisava descer e ver com seus próprios olhos o que havia ali. No dia seguinte, pegou a chave do porão. Ao destrancar a porta, um cheiro forte de mofo e podridão subiu, quase a fazendo desistir. Mas ela acendeu uma lanterna e começou a descer as escadas de madeira rangentes, sentindo o peso de anos de histórias e superstições sobre aquele lugar. O porão estava tão desordenado quanto ela se lembrava, mas algo parecia fora do lugar. Enquanto explorava, ouviu novamente o murmúrio. Dessa vez, não era um som indistinto, era uma voz clara, chamando seu nome. Alice, Alice. O coração dela acelerou. O som vinha de uma parede ao fundo, coberta por uma estante antiga. Movida pela adrenalina, empurrou a estante, revelando uma porta oculta. A porta parecia ter sido lacrada há décadas, coberta de poeira e ferrugem. Ao abrir a porta, um vento gelado escapou e a lanterna piscou, quase se apagando. Lá dentro, o espaço era pequeno e escuro, como um minúsculo quarto. No centro do chão, uma cadeira de madeira estava tombada de lado e amarrado a ela, restos de cordas apodrecidas. Mas o que realmente a paralisou de medo foi o que viu ao lado da cadeira. Um diário antigo, com a capa quase desintegrando pelo tempo. Tremendo, Alice pegou o diário e abriu as primeiras páginas. As palavras eram confusas, mas uma coisa ficou clara menos. O diário pertencia à sua mãe. Nele, ela descrevia uma época de desespero, quando a família passava por dificuldades financeiras, e como tinha ouvido falar de um pacto, uma entidade que prometia riquezas em troca de um sacrifício. O sacrifício de alguém da própria família. Nas últimas páginas, escritas às pressas, sua mãe falava sobre o remorso, a culpa que a coroía e como ela havia escondido a verdade, trancando aquele algo no porão, algo que agora estava chamando por Alice. De repente, o sussurro ficou mais alto. Alice, é sua vez. Uma figura começou a se materializar na escuridão do pequeno quarto. Uma silhueta familiar, mas distorcida, com olhos vazios e um sorriso torcido. Ira, Emidela, ou algo que já foi sua mãe. Alice gritou, jogando o diário no chão, e correu para as escadas. Ela sentia algo puxando seus pés, uma força invisível que tentava segurá-la. Com todas as suas forças, alcançou a porta do porão e a trancou atrás de si, respirando pesadamente. Desde aquele dia, Alice nunca mais desceu ao porão. Vendeu a casa e se mudou, mas a voz ainda a seguia. Às vezes, no silêncio da noite, ela ainda podia ouvir o sussurro de sua mãe, chamando por ela,
esperando que ela completasse o pacto.